Bom, irmãos, como eu tinha prometido aos irmãos aí, então vamos fazer esse próximo vídeo agora uma reflexão na palavra de Deus. Eu vou abrir a palavra, se os irmãos puderem, aí, se o irmão quiser já acompanhar também esse vídeo, nós vamos ler em 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 20, que diz assim a palavra de Deus: Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro, e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Que Deus abençoe essa palavra no coração dos irmãos. Eu quero fazer uma reflexão dentro desse momento que nós estamos vivendo, para que nós possamos ter um entendimento, um discernimento da palavra de Deus. Veja bem, nós estamos vivendo um momento de uma doença, de uma enfermidade. Não é a primeira enfermidade do mundo. As enfermidades já existem há muito tempo. Desde que o pecado entrou no mundo, as enfermidades entraram no mundo também. E isso é uma coisa que nós vamos encontrar pela Bíblia toda. Nós sabemos, por exemplo, no Antigo Testamento, na lei já havia previsões para algumas doenças. Por exemplo, a lepra. Quando as pessoas tinham lepra, elas tinham que passar pelo isolamento social. Então veja que essa história de isolamento social que nós estamos vivendo hoje não é uma novidade, Já tinha na Bíblia. O que acontecia com o leproso? Ele tinha que estar fora do arraial, ou seja, eles tinham que estar fora da sociedade. E eles então se uniam, viviam juntos, os leprosos, tanto que uma certa vez Jesus caminhando encontrou 10 leprosos o acompanharam, o buscaram. Por que 10? Porque eles se uniam, já que estavam enfermos com a mesma enfermidade, não tinha o porquê um não ter contato com o outro, então eles mesmo leprosos, uns cuidavam dos outros. Então, essa situação que nós vivemos hoje é uma situação semelhante, As pessoas que contraem o coronavírus são isoladas para um tratamento de saúde, não são abandonadas, mas são isolados para o tratamento de saúde. Quando são sintomas leves, ficam em casa, isoladas em casa, obrigatoriamente, Tanto que nós vemos aí até algumas reportagens de pessoas que tentaram fugir do isolamento e foram pegas pela polícia, A polícia foi atrás. Então, o isolamento realmente é isso que está acontecendo. E na Bíblia já existia isso. E nós estamos nessa quarentena, é uma quarentena orientada, de certa forma, imposta pelo governo, sim, por quê? Porque está fechando o comércio, está fechando lugares públicos, estádios, casas de shows, Então, esses locais públicos, eles estão sendo fechados para que a quarentena tenha efeito sobre essas pessoas, Então, na Bíblia isso já existia. Por quê? Porque as doenças eram um risco à sociedade. Era um risco à sociedade.
Então, sempre houveram doenças de várias espécies, sempre houveram. Vírus não é uma coisa nova, isso já é antigo, né? Nós sabemos aí da história que conta, né? Pessoas que foram assoladas aí pela gripe espanhola, por exemplo, né? Que causou um grande número de mortes na Europa no início do século XX. Nós tivemos aí a peste negra, né? Também na idade média, que dizimou um terço da população do mundo na época, foi dizimada pela peste negra. Então as doenças sempre existiram. E não é novidade isso que nós estamos vendo. Tem pessoas que dizem assim, isso é o fim do mundo. Mas como é que nós vamos saber que é o fim do mundo? Não tem como saber, irmãos. Não dá para dizer que esse é o Apocalipse, né? As pessoas estão dizendo, é o Apocalipse. Não, nós não estamos no Apocalipse. Nós não estamos no sentido catastrófico da palavra Apocalipse. Porque essa é uma realidade que sempre existiu. E hoje os governos, tomando, né, atitudes mais preventivas, estão fazendo dessa forma. Então, isso é uma realidade que nós vivemos. Agora, uma realidade, nós não posso dizer que nós estamos vivendo Apocalipse, mas uma coisa nós precisamos entender é que nós, seres humanos, o corpo humano, ele é muito sensível e frágil. E isso porque a Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, né, esse corpo se tornou um corpo de morte. Quando Deus colocou Adão lá no paraíso, falou para Eva, olha, não peque, porque o dia que pecar, morrerá. E as pessoas às vezes interpretam mal, dizendo, mas Adão não morreu, Eva não morreu. Não, claro que morreram. Quem disse que não morreram? Estão vivos? Não estão, então morreram. Mas pastor, então se eles não tivessem pecado, eles iriam viver para sempre? Sim. Não é? Houve um plano inicial para isso, porém, né, o pecado abortou esse plano de Deus. Então eles foram sujeitos à morte. Então, a partir do momento que a morte entrou no mundo, nós somos sujeitos à morte. Não é o coronavírus, é um outro corona, não é o Covid-19, é o Covid-20, é o Covid-21, não é nem o Covid, é qualquer outro vírus. É uma enfermidade, até mesmo do seu metabolismo, como a diabetes, né, como um problema cardíaco, enfim, pode ser qualquer uma dessas enfermidades. Nós realmente precisamos entender que a morte chegará para nós. Mas a fé cristã, ela não é anunciadora da morte. A anunciadora da morte é o pecado. O pecado anuncia a morte. Mas o cristianismo, a fé cristã, anuncia a vida. A vida em Cristo Jesus. E é isso que nós anunciamos. E a vida eterna. Não é a vida passageira que anunciamos. Podemos preservar essa vida por uma boa parte, né, do tempo que Deus planejou para nós? Sim. Se você preservar a sua saúde e você, né, tiver uma saúde abençoada também, você vai conseguir viver bastante tempo. Mas um dia você vai morrer de qualquer forma. Você vai morrer de qualquer forma. Porém, se você morrer em Cristo Jesus, a Bíblia nos ensina que você herdará a vida eterna. Um novo corpo em Cristo Jesus. Aí, esse texto que eu li, ele diz isso, mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Então, Cristo morreu também. O próprio Cristo morreu. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou dentre os mortos e, ressuscitando, foi o primeiro. Por isso diz aqui, foi o primeiro entre os que morreram, que ressuscitou. Então nós entendemos que Jesus trouxe para nós uma nova esperança.
Ele trouxe a esperança de que a morte não é o fim. A morte não acaba a vida. Não, a morte anuncia uma nova vida, a nova vida eterna, que viveremos para todo sempre com Ele. Então, quando pregamos o Evangelho de Cristo, quando enfrentamos situações e circunstâncias como estamos vivendo agora, nosso Evangelho não pode ser um Evangelho de morte. Não temos que ficar aqui lamentando a morte, lamentando os momentos difíceis. Não, temos que anunciar a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Como é que as pessoas olham para nós e nos veem nessa paz e dizem, como que vocês têm essa paz? Nós explicamos porque a paz de Cristo excede todo o entendimento. Como é que as pessoas olham para nós e veem em nós, a serenidade do Evangelho de Cristo, a tranquilidade, porque só tem isso, irmão, aquele que crê verdadeiramente, aquele que olha para o seu futuro, e não o futuro nesta terra, não o futuro financeiro, não o futuro de prosperidade, mas o futuro da vida eterna em Cristo Jesus. Com essa crise que ocorreu, do Covid-19, aconteceram crises financeiras pelo mundo, crises econômicas. E talvez nós ainda tenhamos que enfrentar uma crise econômica ainda mais severa. E muitas pessoas que estavam ricas ficaram pobres. As ações de empresas caíram dezenas de vezes. Há pessoas que estavam dizendo essa semana, alguns amigos que têm, por exemplo, ações da Petrobras. A Petrobras estava valendo uma ação quase R$40. Em poucos dias caiu para menos de R$10. E talvez caia até mais. E valores de outras empresas estão caindo vertiginosamente. Mas a nossa esperança não está nessas coisas materiais. A nossa esperança está em coisas imperecíveis. Porque Jesus já nos ensinou isso, que nós não devíamos ajuntar tesouro na terra, porque o tesouro da terra a ferrugem consome, o ladrão rouba, mas o tesouro da terra que nós devemos juntar, esse não tem ferrugem que come, não tem ladrão que leva, porque está guardado nos braços de Jesus. E é por isso que não é uma crise difícil como essa que vai abalar nossa fé cristã. Então, meu amado, quero deixar essa palavra para você. Confie em Cristo. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Aquela sepultura onde ele foi colocado, ela ficou vazia. Ele não estava lá. Foram procurar lá. E o anjo disse para as pessoas, porque procuram entre os mortos aquele que vive. Então, Cristo morreu sim, mas ressuscitou. E nós um dia também morreremos, você também morrerá, a não ser que Cristo volte antes disso, aí seremos arrebatados. Mas, se não formos arrebatados, morreremos, e se morrermos, temos a certeza e a confiança que ressuscitaremos com Ele. Tenha essa fé, tenha essa certeza que você vai ressuscitar com Cristo Jesus. Que Deus abençoe essa palavra, meu irmão. Tenha uma boa semana com Jesus. Confie. Serão dias difíceis, é verdade, de lutas, mas, amado, nós estamos juntos. Jesus está com você e nós somos irmãos. Agora é hora de nos ajudarmos. É hora de cooperarmos uns com os outros. Se você precisa de ajuda, converse com alguém. Talvez você precisa conversar. Fale com o pastor César. Liga aí para o meu telefone. Meu telefone é o 988034870. Quem sabe uma boa conversa pode te ajudar bastante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém